Om Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia e vou ficar muito agradecida se você se inscrever no meu canal, Mônica Bonfilho. E hoje eu queria falar de um tema delicado, na verdade é o mapa da Flor de Lis dos Santos de Souza, nascida em 5 de fevereiro de 1961, numa favela do Rio de Janeiro. Ela é ou era cantora, pastora e deputada federal. A Flor de Lis ela ganhou fama por adotar crianças, incluindo o pastor Anderson do Carmo, que era seu filho e depois se tornou seu marido. Em 2019, o marido, Anderson, por 4 vezes ele parou no hospital com fortes dores abdominais, que depois descobriram que foram as tentativas de envenenamento contra ele. Porém, em 2019 ele foi assassinado. Isso gerou um inquérito policial, onde em 2020 a Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público pela morte dele, com envolvimento dos filhos e de uma neta. A Flor de Lis tem 55 filhos e não adotou oficialmente todos eles. E ela também tem 4 filhos biológicos. Aí quando você vê uma história dessa, nossa, uma mulher que adotou 55 filhos, quem não conhece, acaba ficando com o coração enternecido. Mas segundo Auguste Comte, que é um pensador, os adotados, eles eram exibidos como troféus, combinando, portanto, política e messianismo. Ela queria, na verdade, chegar aos 70 filhos, como Gideão, Gideão, da Bíblia, e o que culminou em uma tragédia na história bíblica, onde 69 filhos foram mortos, nessa história que eu acabei de falar. Aí eu achei curioso tudo o que aconteceu com a Flor de Lis e fui pesquisar, através do dia que ela nasceu, dia 5 de fevereiro, fui pesquisar o anjo cabalístico dela, que é Lecabel, o número 31. Mas o mais importante foi ler o anjo contrário, porque assim, nós temos um anjo bom que nos vai, não foi uma palavra errada que eu usei, o nosso anjo, ele vai nos condicionar a ter uma vida tranquila, harmônica, harmoniosa, com fidelidade, lealdade, com dignidade. Só que nós podemos ser influenciados pelo que os cabalistas chamam de gênio contrário, ou anjo ruim. No caso do gênio contrário da Flor de Lis, o anjo cabalístico, portanto, dela é o 31, que é o Lecabel, mas o gênio contrário é o seguinte, diz que ela pode ser malvada, usar de força para dominar, ter grande atração por amores ilícitos. E o que aconteceu? Ela não acabou namorando e se casando com o próprio filho? Praticar comércio ilegal de produtos tóxicos e drogas. Eu achei bem curioso, eu quis ressaltar isso sobre o anjo da guarda dela. Portanto, a Flor de Lis, ela é uma aquariana com ascendente em Câncer. Eu já falei em outras ocasiões, se você tem um ascendente em Câncer, se você é uma pessoa do culto afro-brasileiro, provavelmente você vai acabar sendo um dirigente sociopolítico, um dirigente social e espiritual. Quem tem ascendente em Câncer é um bom professor, é um bom provedor, é um bom pai e uma boa mãe. No caso, ela usou tudo ao contrário, né? Inclusive, ficamos sabendo depois, nas apresentações dos telejornais, que ela, inclusive, trancava as geladeiras. Ela acabava dando comida preferencialmente para os filhos biológicos e os outros ela deixava a desejar quanto aos processos de alimentação, né? Então nós temos ela com ascendente em Câncer. Na casa 2 ela tem Leão. O Leão que levou ela para os palcos, para ser cantora, aquela cabeleira dela, as perucas que ela usava, isso é muito típico de um aspecto casa 1, casa 2 em Leão, e também para os processos de política, né? Aqui eu tenho nos trânsitos, o mapa fala, ela está passando por um Plutão em mau aspecto com Saturno. Geralmente o Plutão em mau aspecto com Saturno pode falar de rompimentos com marido, mulher, pode falar de mortes, de cônjuges, e fala dessa espécie de ruptura e de libertação, que na verdade foi um grande alívio. Ele aparece aqui no mapa, eu não consegui encontrar o dia de nascimento dele, mas ele aparece no mapa dela. Não é que na casa 7 ela tem um Capricórnio, que me daria uma explanação de como é o marido dela.
não necessariamente que ele é de Capricórnio, mas segundo o que se fala, ele era muito rígido, ele era muito certinho, então ele queria tentar dominar a família e fazer as coisas do jeito dele e ela não gostou. Então, a princípio, mesmo que ele não seja de Capricórnio, ele tem um outro aspecto aqui em Capricórnio que daria a ideia da rigidez que ele poderia ser um pouquinho, né? E o homem que gostaria ou talvez quisesse estar controlando algum aspecto financeiro e de repente ela não gostou. Aí eu tenho, por exemplo, a relação com a família em Virgem, as pessoas que tentaram aconselhá-la em Virgem, ela repudia. Eu tenho a diplomacia, ou a falsa diplomacia dela na casa 4, com Libra e Áries, ela é um pouco arrogante, às vezes dando algumas patadas, ou atos um pouco impulsivos. Ela tem uma Lilith, que seria o aspecto sexual ou sensual dela em Lilith em Leão, então era uma mulher que acabou dominando mesmo. Agora, o que mais me chamou a atenção nos trânsitos é o seguinte, em novembro podem aparecer mais provas contra ela, os filhos também ficarão contra ela, e o que mais me chama a atenção no mapa astral dela é, assim que ela não ter mais os favorecimentos na área da política, né, que a própria banca acaba rompendo com ela e é destituído do cargo, não tenha dúvida, o mapa da Flor de Lis é o mapa de uma pessoa que vai fugir. Então, é o tempo da Assembleia tirar ela do cargo, mas não tenha dúvida nenhuma, essa mulher vai pegar um carro, um avião e vai sumir. Inclusive, ela tem um aspecto, por exemplo, em Leão 28, ela está vivendo uma grande tempestade emocional, é uma tempestade familiar. Ela tem na casa 4 um Libra, que simboliza as tentativas de passaporte ou ir embora para outro país. Ela tem uma tentativa de tentar suicídio, ela aparece aqui, uma tentativa em Áries, mal sucedida, claro. E eu tenho um touro na casa 12, um touro em aspecto que se relacionam aos filhos, quando os filhos provocam a desunião com ela e todos, praticamente todos, contra a Flor de Lis. Então, o que eu queria dizer? Ah, outra coisa importante. Tem um grau em touro, toda vez que ele aparece no mapa, eu pergunto para minha cliente ou meu cliente, você tem algum parente que por acaso ele está preso em alguma instituição carcerária ou ele está preso numa instituição psiquiátrica? Ela está. Então, das duas, uma. Se ela for pega na tentativa de fugir, ela vai acabar sendo presa, porque ela tem um Marte, por exemplo, ela tem muito aspecto na casa 12. Casa 12 são os presídios, né? E os lugares onde as pessoas ficam trancafiadas na casa 12. Ou ela vai alegar que ela é uma pessoa doente mental, que também não iria causar surpresa para mim. Enfim, esse é o mapa de uma deputada, a deputada mais votada do Rio de Janeiro, que sirva de lição para os cariocas e para todos os brasileiros. Existem pessoas que usam esse tipo de artifício. Na verdade, eu já comentei com vocês em algumas ocasiões, os evangélicos, ou alguns dirigentes evangélicos, eles sempre me perseguiram pela minha vida espiritual, espiritualista, dizendo que eu seria uma afronta para a sociedade, um modo de uma vida que eu vivo com tanto carinho, com tanta tranquilidade, mas eles acham o nosso modo de vida, de respeitar a natureza, dos nossos cristais, dos nossos incensos, isso vai contra Deus ou contra Jesus. Lembrando que nós espiritualistas também amamos Jesus, talvez tanto mais até do que eles, mas que sirva de lição o que aconteceu com a Flor de Lis e entender que as pessoas que têm esse tipo de poder com as pessoas mais humildes ou com menos conhecimento, vocês não podem ter uma atitude dessa, de lesar tantas pessoas, praticar um crime e tentar ficar impune por isso. Que a justiça seja feita e ela será, mas pelo mapa ela vai fugir. Então fiquem atentos aí os policiais do Rio de Janeiro, que a gente pode ter uma surpresa. E não conseguindo intento, ela tenta alguma coisa com suicídio, ou isso pode servir depois de prova que ela tem algum problema de deficiência, alguma coisa com deficiência psicológica, que a gente sabe que é uma inverdade, porque no mapa não consta isso, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da análise da Flor de Lis e espero que isso sirva de lição para as pessoas que irão votar esse ano e nos outros seguintes, nos anos seguintes, e que isso sirva para a gente ter mais consciência política e votar mais com pessoas que prezam a ciência
e educação e menos a religião. Namastê, gratidão. Vou ficando por aqui por um dia de luz. Namastê.